Bom dia, gente querida. Hoje vamos falar sobre o que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o próprio Deus. É uma pessoa que tem pensamentos, vontades, sentimentos, opinião, emoção. Ele entristece com o nosso pecado. Portanto, ele nos ajuda à interpretação da Bíblia, da Palavra de Deus. É através dele que o Deus Pai e Filho habita em nós. Precisamos do Espírito Santo para podermos cumprir a Palavra de Deus na nossa vida. É o nosso ajudador, assim disse Jesus. Eu vou para que depois venha o ajudador. Para poder ter uma comunhão mais com Deus, é através dele que temos a comunhão com Deus. Sem o Espírito Santo não temos a comunhão com Deus. É ele que nos capacita e guia e orienta para seguir o caminho de Deus. E temos também nos dá todos os frutos, que é benignidade, mansidão, domínio próprio e tudo mais que é através do Espírito Santo, a obediência à Palavra de Deus, ou, como está em João 7,32, quem crê em mim flui em rios de água viva. E é esse Espírito Santo que vive em nós, que nos dá diariamente essa água viva. E para o recebermos, teremos que aceitar Jesus na nossa vida e fazer dele o nosso Senhor, o nosso Deus, e obedecermos à sua palavra. Ajuda-nos a orar, fala do nosso pecado. Ajuda-nos a enfrentar os obstáculos também. E também ele nos ajudou numa transformação de santidade para ficarmos mais e mais parecidos a Jesus. É através do Espírito Santo que tudo isso nós conseguimos, porque nós somos pecadores e em nós não temos força alguma para conseguirmos ser mais e mais idênticos a Jesus e estar mais e mais próximos de Deus e crescermos como seres humanos e tenhamos sempre a união com o Espírito Santo e com Deus. Para o termos, temos que confessar os nossos pecados, temos de estar em santidade, sem pecado. Se os temos, temos que os confessar a Deus e arrependermos-nos e não voltarmos a pecar. Claro que nós caímos sempre, mas que não seja no mesmo pecado. E se for, teremos que nos levantar de novo e pedir perdão e pedir ao Espírito Santo a força necessária para que possamos seguir em frente e nos dar a capacidade e também nos dar a cura das nossas fraquezas para podermos seguir. Pois o Espírito Santo, ao recebermos Jesus, recebemos o Espírito Santo. Mas depois também depende muito de se ele está vivo ou se nós o atrofiamos e não ouvimos a sua voz com o pecado. Porque automaticamente ao pecarmos, ele não sai de nós, mas se apaga, se entristece e nos sussurra que estamos no pecado. Aprendamos a ouvi-lo, aprendamos a ouvi-lo e a voltar para os caminhos de Deus.
Deus é tão bom, que trouxe o seu Filho e mandou o seu Filho à Terra para morrer na cruz, para nos poder dar o Espírito Santo. Antigamente, Deus vivia nos tabernáculos e alguns profetas escolhidos que tinham o acesso ao Espírito de Deus quando Deus destinava para lhes dar as profecias. Mas depois que Jesus veio à Terra e morreu por nós na cruz e venceu Satanás e nos resgatou, aí tivemos o direito, quem aceita Jesus como o Filho de Deus e nosso Salvador, receber esse Espírito Santo, que é dele, e viver em nós. E a partir daí nos santifica e nos purifica e nos dá toda a força para essa santificação até enquanto andarmos na terra. É sempre uma luta. É uma necessidade enorme de constantemente pedir perdão e melhorarmos e amadurecermos. E isto vai ser sempre até ao fim da nossa vida. Mas certo que nós melhoramos e certo que nós vamos deixar muitos pecados e certo que com o tempo vamos ter menos e menos pecados e pecados que não sejam tão graves. E nos vai purificar da nossa mente, do nosso coração. E com essa purificação nós começamos a ver as pessoas, o mundo e a vida com outra perspectiva de eternidade e começamos a ver que certos pecados, certos interesses na vida não é o principal. O principal é a nossa salvação e a comunhão com Deus. E quando o Espírito Santo, e o conhecemos de verdade, está ativo em nós e tivemos o encontro com Jesus, é um amor tão grande que mesmo até só por esse amor que sentimos, não queremos pecar, porque esse bem-estar, essa paz, esse amor, esse estado de espírito não se compara com os prazeres, a alegria, tudo o que há no mundo. E, portanto, nós podemos ter alegria e todos os prazeres dentro da palavra de Deus e consoante a sua orientação e guia pelo Espírito Santo, mas na santidade. E podemos usufruir deste mundo do que agrada a Deus, do que é da vontade de Deus. E é isso que nós queremos quando encontramos o Espírito Santo e o sentimos no nosso coração, no nosso espírito. Não queremos afastar-nos dele, e só por amor e por essa sensação tão agradável nos dá uma força enorme para não pecarmos, porque essa comunhão é muito mais satisfeita a nossa caminhada na terra e além do mais sentimos-nos muito mais plenos, completos. É uma sensação tão agradável que nos sentimos numa plenitude diferente que o mundo não nos dá. E então nós queremos mais e mais a comunhão com Deus, a união com o Pai, Filho e Espírito Santo. Amamos o Espírito Santo em nós e queremos ouvir a sua voz e obedecer. Peçamos a Deus que nos dê a capacidade de ouvir e obedecer o seu Espírito Santo em nós, para a nossa santificação. É a palavra que vos deixo do dia. E um bom dia para todos.